Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos fiéis, estamos então celebrando este 7º domingo depois de Pentecostes, em que Nosso Senhor nos fala sobre os bons frutos relativos às boas obras. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, nos conta uma pequena parábola, uma pequena metáfora sobre a árvore e o fruto, para nos precaver contra os falsos profetas. Ou seja, um ensinamento muito pontual, muito atual para nós, sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo, no contexto da crise da igreja. Nosso Senhor, então, nos chama a atenção, nos exorta a nos acautelar com relação aos falsos profetas, pois esses vêm vestidos de ovelhas, diz Nosso Senhor, mas, na verdade, são lobos ferozes, que querem, na verdade, nos devorar, com palavras brandas, com palavras convincentes, usam de todos os meios que possam nos atrair para nos enganar. E Nosso Senhor nos dá, então, o critério para discernirmos e não sermos enganados pelos falsos profetas. Nos fala sobre os frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, pelas obras. Não pelas palavras bonitas, não pelas palavras convincentes, mas pela atitude concreta, pelos frutos, pelas suas obras. Nós saberemos se realmente esses são verdadeiros pastores, verdadeiros profetas, esses que se apresentam a nós, ou são simplesmente falsos profetas. Geralmente nas pregações atuais, em que se fala sobre os falsos profetas, todos já se dirigem, claro, aos protestantes, aos pastores protestantes. Claro, isso nem precisamos citar, porque sabemos, né? Não há nenhuma dúvida para nós, né, que esses são falsos profetas, é claro. Como também outros relativos a outras religiões e outras seitas, que se apresentam nas redes sociais, na televisão já há muito tempo, compram horários e pagam preços caríssimos. E na televisão enganam muita gente, com discursos atraentes e também com oferecimento de coisas muito fáceis, e usurpando do Evangelho, e usurpando da verdade, sejam protestantes, ou seja, também de outras seitas e religiões, acabam atraindo muita gente pelos seus discursos bonitos, né, e atraentes. A estética ela é muito bem trabalhada, né, usam todos os recursos audiovisuais, e, portanto, a oratória e a neurolinguística, tudo é empenhado para, na verdade, conseguirem ganhar dinheiro e enganar as pessoas com seus discursos e com aquele produto que vendem. E entre os protestantes ali, vemos muitos que vendem como produto o próprio Evangelho e terão que prestar um dia contas a Deus, contas terríveis a Deus, desta brincadeira que fazem com o Evangelho para ganhar dinheiro. Então, deles, não precisamos nos demorar muito, porque sabemos que são falsos profetas. Mas, entre nós, no meio católico, existem muitos falsos profetas. Nosso Senhor nos fala no Evangelho que uma árvore boa não pode dar maus frutos, como também uma árvore má não pode dar bons frutos. Nós conheceremos a árvore pelos seus frutos. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos conheceremos quem é a árvore.
De forma, então, que podemos, em primeiro lugar, concluir que o Concílio Vaticano II não é uma boa árvore, é uma árvore má. Pelos seus frutos. Muitos bispos e sacerdotes, durante o Concílio Vaticano II, pelas dioceses do mundo, entendiam o Concílio Vaticano II como um concílio da Igreja e, portanto, uma árvore boa, que só pode dar bons frutos. Porém, passadas as décadas, já aí há 70 anos, percebemos que os frutos não são bons. Então, portanto, o ensinamento do Senhor se aplica. Se os frutos não são bons, então a árvore é má. Se os frutos do concílio não são bons, então o concílio não é bom. Se não é bom, então não pode ser um concílio da igreja. A igreja não pode nos dar frutos ruins, frutos maus. Porque a igreja é, de per si, pela sua própria natureza e origem em Cristo, o corpo místico de Cristo, uma árvore boa. Não resta nenhuma dúvida para nós, como católicos, que a igreja é uma árvore boa. A igreja não é santa e pecadora, ela é boa e má. A igreja não, a igreja é santa, una, santa, católica e apostólica. Uma das notas da igreja, uma das 4 notas, é que a igreja é santa. Então a igreja só pode nos oferecer coisas boas. Se o Concílio Vaticano II, até então conhecido como o Concílio da Igreja, dá maus frutos, sendo uma árvore má, então não pode ser o Concílio da Igreja, porque a Igreja não pode gerar maus frutos, porque a Igreja é uma árvore boa. Se a Igreja é uma árvore boa, então ela só produz bons frutos. Portanto, o Concílio Vaticano II não pode ser verdadeiramente e legitimamente um concílio da igreja. Partindo daqui, então, todos aqueles que se apresentam como pastores, sejam bispos, sejam sacerdotes, que pregam sob o Concílio Vaticano II, estão no erro, estão sob os maus frutos do Concílio Vaticano II. Portanto, suas pregações, misturadas com heresias conciliares, não podem essas pregações gerar bons frutos. E a prática mesmo, as consequências de suas práticas, na própria liturgia da missa nova, no próprio ambiente das paróquias conciliares, percebemos que os frutos não são bons. E que, portanto, esta igreja conciliar é uma árvore má. Por quê? Porque os seus frutos são frutos maus. Então, portanto, esta igreja, sob o Concílio Vaticano II, é uma árvore má, como o próprio Concílio Vaticano II. E que, portanto, não pode dar bons frutos, como o nosso Senhor ensina. A igreja não. A igreja, a eclésia, o corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo, sendo ela de per si, aquela que é una, santa, católica e apostólica, sendo uma árvore boa, ela só pode dar bons frutos. A igreja não pode nos causar confusão, perplexidade, desorientação, como está acontecendo aí. É quando alguém quer fazer um acordo com a igreja conciliar. E que, portanto, gera uma confusão, uma perplexidade no meio dos fiéis. E esta perplexidade, que é um mau fruto da árvore má do Concílio Vaticano II e da igreja conciliar, tem por finalidade perder as almas. Se nós comemos um fruto mau, podre, cheio de larvas, cheio de bactérias, de uma árvore má, o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos intoxicar, nós vamos pegar uma infecção, contrair uma infecção, vamos ficar doentes e podemos colocar o corpo em risco, a vida em risco. Podemos perder a saúde. Isso acontece com o corpo, com a carne, os ossos, mas também acontece com a alma.
Portanto, o nosso Senhor aqui está nos precavendo, de forma que esse ensinamento encaixa como uma luva com relação à crise que nós estamos vivendo atualmente na visibilidade da igreja. De forma, então, que estes bispos e sacerdotes que estão sob o Concílio Vaticano II, sendo eles conscientes disso, claro, porque muitos também estão enganados, muitos sacerdotes, e eu digo até bispos, têm até uma boa vontade, têm até uma boa intenção, ainda não é, podemos, uma reta intenção, ainda às vezes não é uma pura intenção, porque nós sabemos que aqueles que insistem em permanecer na igreja conciliar também persistem em estar ali por causa de outros interesses também, sobretudo interesses pessoais, sejam interesses materiais, sejam interesses também de status e carreira eclesiástica. Nós sabemos disso. Porém, sabemos que muitos ali, sejam sacerdotes, sejam bispos, têm uma boa vontade, têm uma boa intenção, gostariam até de viver a tradição católica, por tudo aquilo que ela é, né? A tradição apostólica, a missa antiga, os sacramentos, etc. Porém, querem até se adequar. Então, às vezes, são conservadores que utilizam na liturgia da missa nova, casula romana, os castiçais, o incenso, um pouco de gregoriano, para tentar colocar ali um pouco de tradição, e ali não é a tradição, é uma aparência de tradição. Porém, percebemos nisso uma grande enganação em relação aos fiéis que pensam que ali está a tradição e não está. Uma atitude apenas conservadora, em que se mantém o modernismo, porém se coloca ali elementos de tradição católica, como se fossem ali elementos da missa tridentina na missa nova, que é uma missa modernista, para então dar aquela aparência, e muitas pessoas são enganadas. A tradição está aqui, então eu não preciso sair daqui. Eu posso ficar nessa estrutura, porque aqui também tem incenso, aqui também tem pedaços de cantos em latim, aqui o padre também usa casula romana, aqui o padre também tem castiçais e crucifixos. Então as pessoas acham que ali está a fé. Mas ali não está a fé católica. Então estes, muitas vezes, acabam, sim, prestando um desserviço à fé, por mais que tenham boa vontade, por mais que tenham boas intenções. Porém, aqueles também mal intencionados, militantes, que querem realmente enganar, que querem a destruição da igreja, que querem a destruição das almas, que querem fazer revolução, e junto disso estão preocupados com a sua recompensa, estão preocupados com os favores que recebem por esse serviço de militância revolucionária. Porém, usam de muitos recursos de oratória, escolhem muito bem as palavras agradáveis, diferentes dos padres da tradição, que geralmente são muito diretos, muito sinceros. Então, muitas vezes são mal compreendidos, muitas vezes são rechaçados pelas próprias pessoas que frequentam os apostolados católicos tradicionais. Muitas vezes o padre se dedica, se empenha, o padre se esforça, o padre se sacrifica e recebe da parte dos fiéis uma falta de consideração, uma ingratidão pelo padre que muitas vezes se esforça e sacrifica para o bem dos fiéis. O padre que está ali se dedicando, se consumindo. O padre poderia estar descansando, poderia estar fazendo outra coisa. Mas o padre faz questão de estar ali, fazendo o seu apostolado em prol daquelas almas, e recebe muitas vezes os fiéis incompreensão, reclamação, indiferença, falta de respeito, falta de consideração. Porém, aquelas que são enganadas pelos falsos profetas recebem as benesses da parte dos fiéis. Por quê? Porque são agradáveis, não colocam empecilhos, não colocam regras, e deixam as pessoas muito à vontade de caminhar na igreja, para falarem,
a se vestir de qualquer maneira, conversarem, bagunçarem, né? Pode dançar na igreja, pode aplaudir, pode chorar, pode rir, pode fazer tudo o que quiser. Então, esses pastores, falsos profetas, são geralmente muito amados pela massa, muitas pessoas. Né? E assim recebem as benesses. Por quê? Porque não estão educando na fé, porque não estão ensinando a verdade, não estão preocupados com a verdade, estão preocupados com as benesses. Não são pastores, são mercenários. Né? Eles estão preocupados em receber o retorno, né? Por todo o empenho em agradar, em oferecer palavras doces, oferecer sentimentalismo, momentos de humor da igreja, momentos de choro, de emoção. Né? Então as pessoas são ali muito enganadas, né? Por esses que são falsos profetas e fazem isso de caso pensado, estão preocupados com os interesses deles e trabalham ativamente para a revolução dentro da estrutura conciliar. Mas também dentro da tradição mesmo, dentro dos apostolados católicos, né, seja entre os neogallicanos ou entre os sede-vacantistas, né, há também aqueles, né, que estão mais preocupados com também seus interesses pessoais. Há aqueles, não são muitos, são poucos, mas existem, né, que estão preocupados com suas viagens para a Europa, estão preocupados com seus passeios, estão preocupados com a seda de suas vestes, estão preocupados com a marca do seu vinho, preocupados com a marca do seu charuto, estão preocupados com banalidades, coisas efêmeras, né? E exigem o sacrifício dos fiéis, em oferecer doações, em oferecer dinheiro para viagens e para momentos de conforto para eles, né? E ao invés de empenharem tudo realmente no apostolado católico e não ficar passeando por aí, aproveitando a vida e se beneficiando com a boa fé do nosso povo católico. Então, nosso Senhor vem nos chamar a atenção, a não ficarmos encantados pelas palavras, né? Quando as palavras são muito agradáveis, quando se quer muito nos adular, quando quer nos trazer muitos bons sentimentos, quando nos agrada demais, desconfiamos. Sobretudo nesses tempos de crise, nesses tempos em que é preciso falar a verdade, e a verdade muitas vezes não agrada, é um remédio amargo que faz bem, mas é amargo. E que, portanto, o sacerdote, seja ele o padre, o bispo, que diz a verdade, ele não vai ser muito amado nesses tempos de hoje. Muitas vezes será incompreendido, perseguido e abandonado por muitos fiéis. Por quê? Porque a verdade é dura. E esses padres, esses pastores, sacerdotes e bispos nunca irão colocar uma intransigência impraticável. Tá? Nunca irão praticar em relação aos fiéis uma exigência insuportável, colocando fardos pesados nos ombros dos fiéis, etc. Não. Esses padres vão exigir apenas aquilo que é a normalidade para o católico. E quando um sacerdote propõe a normalidade, ou seja, o simples ser católico tradicional, católico, apostólico, romano, quando apenas um sacerdote exige isso, o mínimo de um católico tradicional, um católico de verdade, então o mundo e a revolução se armam contra ele. Quando se quer a normalidade no mundo de hoje, tudo se volta contra o padre que está ali ensinando aquele conteúdo, né, aquela verdade da parte da igreja. E que, portanto, cuidado com aqueles que arrastam multidões, não se impressionem com muita gente fazendo peregrinações, enchendo igrejas e capelas. Cuidado, cuidado.
Não que um padre que faça um bom apostolado católico e consiga atrair para a tradição muitos fiéis, ele é um falso profeta. Não é isso que o padre está falando, claro que não. Mas é pelos frutos que os conhecereis. É pelos frutos. É pelo sacrifício que o padre faz pelas almas. É pela vida que ele leva em relação à igreja, ao apostolado e aos fiéis. É pelos seus frutos que nós conhecemos. Dentre seus frutos conheceremos defeitos, claro. Todo mundo tem seus defeitos, os sacerdotes também têm seus defeitos. Porém, falamos aqui de frutos que são incompatíveis com a vida do padre e com a vida de um católico. Então, é pelos seus frutos que nós os conheceremos. Os falsos profetas são separados dos verdadeiros profetas, os falsos sacerdotes dos verdadeiros sacerdotes, ou seja, os sacerdotes católicos de verdade, dos católicos de aparência, nós discernimos através realmente das suas obras, dos seus frutos, que são frutos de fé católica. Aí que está. Que são frutos de fé católica que nos levam à tradição católica e apostólica. E isso é exigente. Exige de nós mudar hábitos, mudar os costumes. Então é exigente. É exigente. Então o padre sempre está exortando, sempre está chamando a atenção para a mudança dos costumes. E é uma grande luta, uma grande batalha. E é uma chamada, uma exortação constante para que nós possamos realizar então aquelas boas obras, para que sejamos aqueles bons frutos, para que sejamos uma boa árvore. Portanto, caríssimos fiéis, esse ensinamento também, dessa maneira, recai sobre a nossa vida interior, em que nós podemos então examinar a consciência e diante de Deus e perguntar a nós mesmos: eu sou uma boa árvore? Eu produzo bons frutos? Porque se eu produzo maus frutos, se eu produzo somente pecados mortais, vícios, caprichos, manias, de uma vida soberba e egoísta, se eu não luto para corrigir meus defeitos, se eu não tenho aquela busca, pelo menos a busca, pelo menos o empenho, o cultivo da vida interior, da luta contra o pecado e para a aquisição das virtudes, eu estou sendo realmente uma árvore boa ou uma árvore má? Eu produzo bons frutos ou maus frutos? É um bom exame de consciência para todos nós. Inclusive para o padre, em primeiro lugar para o padre. Para todos nós diante de Deus. Eu sou uma boa árvore porque produzo bons frutos? Ou eu produzo maus frutos e estou sendo uma árvore má? Que nosso Senhor diz no Evangelho, que será cortada e lançada ao fogo, que é a condenação eterna, o fogo do inferno. Se ela não dá frutos, ela serve para quê? Não serve para mais nada, a não ser para ser cortada e servir para a lenha. Então é isso que nosso Senhor está nos chamando a atenção aqui. Que nós sejamos boas árvores que produzam bons frutos. Portanto, devemos nos precaver dos falsos profetas, dos falsos sacerdotes, sejam bispos, sejam padres, na igreja conciliar, quem sabe até mesmo no meio tradicional, modernistas que celebram a missa tridentina e dizem que são tradicionais e que abandonaram a estrutura conciliar e agora são mártires da tradição. E agora estou excomungado, e faz isso de um troféu. E acabam atraindo, e mais tarde, as obras muitas vezes não condizem. Tem muitas informações que os fiéis não têm acesso, que o clero tem.
Então os fiéis têm que se orientar com os bons padres, com os padres que produzem bons frutos, com os padres que são boas árvores, para não serem enganados. A maioria dos fiéis são enganados. Portanto, quem quer conciliar a tradição com o modernismo está perdendo o seu tempo. Quem vem aqui na missa, aqui à noite, mas há no modernismo também, aqui em Jundiaí, está misturando água com óleo. Está acendendo uma vela para Deus e outra para o demônio. Por que para o demônio? Nossa, padre. Mas que exagero, sim. Porque no modernismo nós temos o quê? Uma árvore má que só dá bons frutos. Não adianta nós queremos conciliar. Conciliar é da igreja conciliar. Né? As palavras aqui conhecidas. Né? Conciliar a heresia com a verdade católica. Conciliar o pecado com a graça. Isso é inconciliável. Ou nós somos católicos verdadeiros, que abandonamos o modernismo, a estrutura conciliar e as suas heresias, e abraçamos a tradição católica e apostólica, ou nós abandonamos esses grupos que querem fazer diálogo com a Santa Sé, com Roma apóstata, esta Santa Sé que deixou de ser santa há muito tempo, desde o Concílio Vaticano II. Porque onde pode haver santidade se ali há heresia? Se ali se reza para uma divindade que não sabemos quem é, que não é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Que ali se cultua alguém que é o Deus do universo, que não sabemos quem é esse Deus do universo aí. Não é o Deus unitrino. Não é o Deus encarnado. Então, como nós vamos fazer diálogo com essa gente? Como nós não queremos estar em comunhão com essa gente? Que abandonou a fé. Que é uma árvore má que dá maus frutos. Como nós vamos dirigir a nossa vida interior? Como nós vamos nos tornar boas árvores? Se estamos enganados por guias cegos, por falsos profetas, se queremos conciliar a tradição fazendo acordo com eles, então aqueles que aqui querem fazer isso, então sempre serão bem-vindos, mas serão bem-vindos como católicos verdadeiros. Quem aqui tem saudade do modernismo, tem saudade das coisas da igreja conciliar, que quer frequentar aqui, quer frequentar lá, eu recomendo frequentar lá, então. Não frequentar mais aqui. Não tem problema, pode ter 2 fiéis aqui, eu venho todo domingo celebrar. Tem 2 fiéis que sendo católicos verdadeiros, está ótimo. Eu venho lá de São Paulo todo domingo aqui celebrar. Mas eu não quero enganar os fiéis. Eu não quero levar os fiéis a perderem suas almas, querendo oferecer aos nossos queridos fiéis uma ilusão de igreja, uma ilusão de fé, porque me convém, porque eu vou perder algumas coisas, porque serei abandonado. Se todos quiserem se retirar e nunca mais vir aqui na missa, muito bem, para mim, não tem problema nenhum. Quem está perdendo são os fiéis, não eu. Eu tenho meu apostolado, minha capela, eu tenho hóstia, vinho, celebro a missa todo domingo. Então o sacerdote oferece para os fiéis os meios, a oportunidade de se santificarem, de abandonarem o erro, de abandonarem o modernismo, para que se tornem uma boa árvore e para que deem bons frutos. Para que um dia, quando chegarmos diante de Deus, sejamos aprovados, como aqueles que não trabalharam para destruir a igreja e as almas, mas como aqueles que trabalharam para edificar a igreja e as almas, tendo mesmo que se sacrificar, abandonando uma estrutura que não é mais católica, se negando a fazer acordo com os inimigos da fé e com os falsos profetas. E, portanto, vivendo esses tempos com heroicidade, vivendo esses tempos com verdadeira fé, marcando esta época e deixando para novas gerações a verdadeira transmissão da fé católica e apostólica. E deixando esses bons frutos para as futuras gerações, seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, que vão se beneficiar
da fé que hoje é professada e é guardada em sua tradição católica e apostólica, possamos então, um dia diante de Deus, em sua bondade e misericórdia, diante do seu juízo terrível e implacável, ouvir dele: você guardou a fé, você defendeu a fé católica, defendeu a igreja, vem participar do meu banquete. Que nós não sejamos reprovados diante de Deus por ter nos enganado pelas palavras bonitas e belas, nos termos enganados pela multidão que corre por aí atrás de falsos profetas, e depois lá no céu receber de Deus a reprovação pelas nossas más escolhas, pela nossa falta de discernimento, por não dar ouvido à verdade, à época em que a verdade foi dita, e uma verdade que é dita com sacrifício, uma verdade que é dita com obras concretas, e que, portanto, o padre que aqui ensina esta verdade católica não é dono da verdade. A dona da verdade é a igreja. Ela é a depositária da fé católica e apostólica. E o padre nunca traz os fiéis para ele mesmo. Leva os fiéis para o corpo místico, a eclésia. Leva os fiéis, conduz os fiéis a Cristo e a sua igreja, para que assim, através da igreja, recebendo os santos sacramentos, possam então entrar um dia no céu, na pátria eterna, que é o destino que nosso Senhor traçou para todos nós, e que nós chegaremos a esse destino se nós correspondermos na fé ortodoxa, ou seja, na fé católica e apostólica, na igreja católica e apostólica. Portanto, caríssimos fiéis, peçamos a Nossa Senhora e também a São José, que nos dê a graça, então, de sempre encaminharmos a nossa vida de maneira a nos afastarmos dos falsos pastores, a nos afastarmos dos erros. Observando o discernimento com a graça do Espírito Santo, quais são as suas obras? Pelos seus frutos os conhecereis. De modo assim, caríssimos irmãos, que possamos nos conservar na fé, transmitir esta fé aos seus filhos e netos, por uma verdadeira educação católica, que requer de nós hoje muito sacrifício e muita entrega, e posso dizer até, exigirá de nós até martírios. Que nós possamos assim, desta maneira, fazer o nosso apostolado e também viver a nossa vocação, de maneira então a servir a Deus, e um dia receber dele a nossa recompensa como prêmio por nossa retidão, enquanto estamos aqui na igreja militante, para um dia participar da igreja triunfante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mm-hmm.